Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dividir com vocês as coisas que estão ocorrendo nos últimos tempos. Desde quando eu comentei com vocês através de um outro vídeo falando que eu ia estudar a Bíblia com vocês, muita coisa aconteceu, já vai quase um ano e acabou ocorrendo tanta coisa que eu acabei não dando tanta atenção para o canal. O meu projeto não parou, né? Eu continuei estudando, eu continuei vivendo muitas situações onde eu pude ver o agir de Deus na nossa vida. E nesses últimos tempos, né? Dia 16 agora, fez 3 meses que a minha mãe faleceu. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar para vocês também tudo o que ocorreu. Com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de estar do lado da minha mãe em cada processo. Nas situações difíceis, nas situações que foram mais fáceis, nas situações de alegria, de tristeza. E eu pude dividir com ela muita coisa do que eu creio. E a maior coisa de todas elas é que eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Eu sei que a gente está vivendo agora, nos últimos tempos, e que com a situação em si, às vezes a gente acha que Deus está longe, que Ele não nos ouve, ou que a nossa situação não merece ser ouvida ou dado validade por Deus, como se Deus não se importasse com a gente, que o nosso problema é pouco comparado de como a humanidade está agora. E uma das coisas que Deus tem me mostrado muito é que Ele nos ouve em cada detalhe, em cada situação. E eu pude questioná-lo e Ele me respondeu. Eu pude chorar e Ele acolheu as minhas lágrimas. Eu pude sentir dores que eu não desejaria sentir, mas que me fizeram crescer, amadurecer e principalmente confiar mais nele. Hoje, eu recebi uma notícia que uma pessoa que eu amo muito está passando por uma situação semelhante, onde se acha insignificante, se acha inútil, acha que não pode fazer nada. E eu falei para ela que eu me senti muito assim também. Eu senti que nada que eu fizesse ia ser suficiente. E não foi só a mim. Várias pessoas da minha família, e tenho certeza que muita gente no mundo se sente assim. E quando eu paro para analisar e olho para mim, eu nunca vou fazer o que a pessoa precisa. Eu nunca vou ter o poder para tirar a dor de alguém. Eu não tenho poder para curar alguém. Eu não tenho poder para ressuscitar alguém. Eu não tenho poder para acrescentar um côvado da minha vida. Eu não tenho esse poder. Mas o Deus que eu sirvo tem. O Deus que está presente nas minhas tribulações tem. E é o mesmo Deus, Criador de toda a humanidade. E Ele sempre esteve à distância de uma oração, literalmente, porque quando eu entendo as coisas, quando a gente está passando pela aflição da vida, muita gente fala, vou orar por você, continue orando, não desista. E eu ficava me questionando, às vezes eu não tenho força nem para orar. E daí o Espírito Santo fala com a gente, né? Ele abre o nosso entendimento, fala assim, mas você não tem poder para nada mesmo.
tanto que a sua oração não tem poder. É quem ouve a oração é que tem poder. O Deus criador do universo, que sabe quantas estrelas tem no céu, que sabe o nome de cada uma delas, ele tem poder. Quando a gente entende que na nossa fraqueza Deus nos usa como instrumento, eu entendi que a dor, ela nunca foi plano de Deus, mas Ele pode utilizar essa dor como uma ferramenta para que outras pessoas o conheçam. E como eu falei para vocês, eu não parei de estudar. Não era sempre frequente, não tinha vontade muitas vezes. Eu me sentia incapaz, inclusive, de entender um pouquinho do que eu estudava. Mas o que eu posso falar para vocês é: não deixem de estudar a palavra de Deus, independente de como você esteja. Porque a gente nunca volta vazio, a gente nunca sai vazio da presença de Deus. A única coisa que Ele toda vez tira de nós quando vamos até Ele é as nossas aflições. Então eu falo para vocês, no momento da luta, não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas Deus, Ele prometeu estar com a gente, inclusive na sombra do vale da morte. Que nem eu comentei, tem uma pessoa que eu amo muito que está passando por uma situação similar. Não é da mesma forma, não é do mesmo jeito, mas sente dor, como eu sinto, como você sente. Então, o que eu posso falar para vocês e pedir também que vocês orem pelos da sua casa. A palavra fala que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. E a verdade é que a gente pode estar aparentando estar bem, a gente pode estar indo trabalhar todos os dias, a gente pode estar sorrindo todas as manhãs. Só Deus conhece o nosso interior. Então, ore pelos da sua família, ore pelos de perto, ore pelos de longe. Não deixe de orar. Entregue as dificuldades, entregue os desafios, os pecados acariciados. E principalmente para que Deus haja na vida da pessoa, mas que a pessoa também entenda a necessidade de ter a presença de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele não precisa de 1 milhão de chances, Ele precisa de uma única chance, que é o suficiente para Ele agir. Deus, eu sempre, quando eu escuto as pregações, os pastores, eles falam que Deus, Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai empurrar a porta do teu coração para entrar. Ele sempre vai bater. Ele vai chamar. Ele vai perguntar aonde você está. E hoje eu não sabia o que falar, eu não sabia nem se eu deveria gravar. Mas eu percebo que Deus, Ele fala de inúmeras maneiras com a gente, não apenas somente com a Bíblia. Ele fala através da natureza, Ele fala através das pessoas à nossa volta, e Ele também nos mostra a necessidade de compartilhar o que a gente aprende com outras pessoas. Deus, Ele se intitula como o pão da vida. E engraçado também que quando Ele chama a gente para cear com Ele, que é algo tão íntimo, Ele não é somente conosco que Ele quer dividir o pão, que Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido por todos, inclusive aqueles que não acham que Ele existe ou acham que Ele é ocupado demais para nos ouvir. A verdade é que Deus, Ele é poderoso para estar em todos os lugares. Ele é forte para sustentar todo o universo. E Ele nunca vai nos abandonar, não importa como a gente se sinta. A verdade é que a gente é enganado pelos nossos sentimentos. A gente crê naquilo que a gente sente. E Deus, Ele fala que Ele deseja que a gente o adore racionalmente. Ou seja,
O sentimento, ele tem o seu papel, mas se esse papel está atrapalhando você de conhecê-lo de verdade, então a gente deve ir procurá-lo não por sentimento, mas por inteligência, por racionalidade. E quando a gente vai até ele, como eu disse, a gente nunca volta vazio. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Deus que criou toda a humanidade, que é o Deus que está em todos os lugares, que Ele sabe o que vai no nosso coração, Ele tem poder para fazer muito mais do que a gente imagina. Esse bichinho aqui atrás, eu pedi por ela por 2 anos. Orei por ela, por cada característica. E eu achava, nossa, mas é tão bobo eu orar por isso. Mas hoje eu vejo que a minha oração fez eu amar mais ainda a Cristo. Porque Ele poderia me dar um cachorrinho totalmente diferente. Não é essa a questão. A questão é que Ele ouviu um pedido simples. Um pedido de um animalzinho. Você acha mesmo que Ele não ouve a sua angústia? Você acha mesmo que o seu problema pode ser maior do que o Deus que escuta os seus próprios pensamentos? Então, o que eu falo para vocês é que Deus, Ele pode infinitamente mais do que a gente imagina. Eu tenho aqui várias curas, passagens de curas que Deus fez através de Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês que a minha mãe foi curada. Eu queria dizer para vocês que ela está viva e feliz, mas não é o caso. A minha mãe descansou no pó da terra. Minha mãe faleceu. E dói todo dia. É fácil? Não é. Mas quando eu entendo a grandeza de Deus, eu vejo que a morte é limitação temporária. Que um dia, pela graça do Deus poderoso, eu vou poder ver ela novamente. Vou poder abraçar ela novamente. Eu vou poder falar, nossa mãe, como eu senti sua falta. E vou poder contar as conquistas que eu tive, as tristezas que eu passei, os dias difíceis que foram sem ter ela do meu lado. Mas a verdade é que Deus, Ele não deixa de ser Deus por causa da nossa dor. Ele não se diminui para que eu consiga tê-lo como amigo. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele não deixa de ser Deus nas nossas lutas. E quando a gente entrega a verdade, a gente entrega os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas confusões, os nossos maus caminhos, Ele organiza tudo, gente. Ele arruma tudo. Eu lembro que eu estava na beirada da cama da mãe, chorando. Não de tristeza absoluta, como se aquilo ali fosse o último e nunca mais eu ia poder ver ela. Mas a dor de uma filha que não queria ficar separada da mãe. Eu sempre fiz de tudo o que eu podia como filha. Errei, vacilei muitas vezes, deixei de falar coisas porque eu achava que não valeria a pena, achava que ela não entenderia. Mas você sabe que no final de tudo, quando tudo se tranquiliza depois da dor da separação, é que se você esteve perto, se você esteve disponível, se você fez tudo o que você podia, se você esteve lá apenas para levar um copinho d'água para ela beber, ou para qualquer pessoa que você ama, você esteve lá, no final de tudo, é isso que vai acalentar seu coração.
você esteve presente. Você deu tudo o que você podia, você deu seu tempo, você deu suas orações, você deu o bem mais precioso que você tem na mão de Deus. Quando você faz isso, você sabe que o Deus do impossível te escuta. Ele te ouve, ele te vê e ele te enxerga. E ele enxerga a situação também. Ele não é um Deus que te fez e abandonou aqui. Não é e nunca vai ser. Então, o que eu falo para você é confie. Mesmo em meio à luta, confie. Eu sei que é difícil confiar. E isso só será possível se quando você estiver na bonança, digamos assim, você vai lá e se alimente todo dia com o Deus da vida. Porque quando vir a luta, você precisa estar saciada para que você possa dar o seu melhor. Então, nesse papelzinho que eu mostrei para vocês, tem as curas de Jesus. E eu gostaria, que nem eu falei, de estar aqui no finalzinho e falar cura da Maria Luísa. Mas quando a gente entende que a morte não é plano de Deus, eu sei que aqui pode não estar a cura da minha mãe, mas eu sei que o nome dela está gravado no livro da vida. E isso é muito mais importante do que eu estar aqui com ela até meus 80 anos. Porque eu sei que um dia eu vou estar com ela na eternidade. E nenhuma doença mais vai poder me tirar dela. E nem ela de mim. E principalmente, a gente vai estar com o Deus da vida. Então, nada mais disso aqui, desse mundo, vai ocorrer novamente. Muita gente chegou para mim e falou assim: ai, foi a vontade de Deus. Foi que Deus quis. Deus quis levar sua mãe mais perto dele. E eu quero dizer para você, se algum dia você ouviu isso também, em algum momento difícil da sua vida, essa pessoa está errada. Não foi vontade de Deus que você perdesse alguém. Não foi plano de Deus que você perdesse alguém que você ama. Nunca foi plano de Deus. E quando a gente estuda, a gente vê que o Deus que a gente segue é o Deus da vida. Não é o Deus da morte. Não é um Deus que escreveu a sua vida desde o começo e no final falou que você ia morrer por não conseguir respirar mais com seus próprios pulmões. Não foi assim. A única coisa que Deus veio fazer nesse mundo foi nos dar vida e nos dar cura. E a principal dela é que a gente não morresse eternamente. Então, quando alguém falar isso para você, ore por essa pessoa, porque o Deus da vida que te escuta sabe o que está no coração seu e da pessoa que falou. Mas não creia que a morte foi o que Deus quis. Não creia que Deus fez tudo determinado e não importa mais o que você faça, porque já está determinado. O Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu escolhas a ser feitas nessa vida. E uma delas é o cuidado com o nosso corpo. Deus vem falando muito comigo nesses últimos tempos sobre como que eu estou cuidando do templo do Espírito Santo dele. E acredito que todo mundo que não esteja bem, que não esteja tendo uma boa vida, uma boa saúde, foi porque em algum momento fez escolhas que não foram boas. E a gente tem que admitir isso. Quando a gente enxerga e entende que o Deus nos dá a escolha, podemos escolher cuidar bem do nosso corpo ou não. Podemos procurá-lo todos os dias ou não. Podemos ter vida ou não. A verdade, a gente sempre está a cada segundo fazendo escolhas.
Mas o que eu oro para Deus, para que as escolhas que façamos daqui para frente, façamos com Ele. Porque quando a gente entende que o Deus da vida nos ajuda, Ele vai mostrar o caminho que a gente deve seguir, a maneira como a gente deve se comportar, a forma como a gente fala, a forma como a gente vive. Que possamos usar essa liberdade para honrá-lo e não apenas para dizer que somos cristãos, mas a nossa vida não demonstra Cristo em nada. Não adianta nada a gente encher a boca para falar de Cristo e viver uma vida onde a gente desonre a Cristo a todo momento. Que a gente possa entender que as janelas da alma, que são os olhos, o ouvido, o olfato, a boca, que elas podem ser usadas para honrar a Deus e também para desonrá-lo. Então, que nesse momento eu comecei a falar o vídeo para vocês sobre as curas, sobre as dores, sobre as dificuldades, sobre uma pessoa querida para mim tá passando por isso. É confiar, é se alimentar diariamente, é entender que Deus ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes da nossa vida e que Ele sempre vai nos ouvir, não importa a situação. Eu gosto muito de uma passagem bíblica de Jeremias que eu queria dividir com vocês. Deus fala através do profeta Jeremias, no capítulo 32 e no versículo 27. Fala assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Eu lembro que quando eu encontrei essa passagem, estava tudo estragado dentro de mim. Estava tudo bem por fora, estava tudo bem no meu casamento, estava tudo bem na minha família, com os meus pais. E só que dentro de mim a tristeza me consumia. E eu lembrei muito do livro de Jó, porque ele foi escrito por Moisés, é o primeiro livro da Bíblia. Era um livro que foi escrito num momento onde Moisés estava fugindo. Ele era uma pessoa sem esperança, desorientado. E ele escreveu de uma forma que me chamou muita atenção. Eu lembro que quando eu li, eu chorei litros. E eu falava, meu Deus, eu sinto as mesmas dores que Jó. Eu sinto a depressão, a ansiedade, o nervosismo, a descrença, ao mesmo tempo que eu cria, mesmo estando em tanta dificuldade. Então, a gente fica, mas como que eu posso crer e descrer no mesmo momento? Nós somos seres humanos, gente. A gente tem dores, a gente tem dificuldades, a gente não consegue dar um passo sem a orientação de Deus. Por isso que hoje o mundo está assim, totalmente desorientado, desgovernado, o egocentrismo, porque o povo não olha para Deus, olha para si. E por isso que hoje estamos num dos momentos mais difíceis de toda a humanidade. A gente está vivendo nos últimos tempos. E isso não é motivo de tristeza absoluta. É nesse momento que a gente deve erguer nossa cabeça, olhar para o céu, porque a nossa redenção se aproxima. E quando eu li, e Deus responde, mas você sabe quantas estrelas tem no céu? Você sabe o nome de cada uma delas? E Deus fala assim, gente, somos seres pequenos, escassos de pensamentos, somos pessoas que não têm noção de direção por si próprio. E eu lembro que quando eu li essa passagem, era como se Deus olhasse para mim e visse toda aquela bagunça e falasse, filha, filho,
sei o que você está passando. Eu sou o Deus da humanidade. Não era para estar assim as coisas. Não era para que você tivesse assim. Mas se você confia que eu cuido até mesmo das estrelas, até mesmo das flores que hoje vivem e amanhã vão murchar, creia que eu vou cuidar de você. Eu vou te sustentar nos piores momentos da sua vida e vou estar do seu lado nos melhores. Porque eu é que sei os planos que eu tenho para você. Então, gente, por isso que eu sempre falo, estude a palavra. E eu tenho que entender que eu preciso estudar também cada vez mais. Porque é dele, e é por ele, e é através dele que a gente vive. É ele que cuida de nós, é ele que nos sustenta. E é ele que nos auxilia, inclusive no vale da sombra da morte. Eu comentei da minha mãe, hoje mesmo eu sinto muita falta dela. Eu a cada minuto, às vezes, eu esquecia que minha mãe tinha falecido, porque o nosso cérebro não foi feito para se acostumar com isso, porque isso não foi plano de Deus. Sabe, muitas vezes a gente não pensa no amanhã porque a gente no fundo acha que é eterno, que vai só mais um dia. Isso vai passar. Isso não é tão importante. Eu acho que Deus não liga tanto para isso. A verdade é que Deus liga. A verdade é que a gente só tem o hoje. A verdade é que não importa a nossa dificuldade, não importa se é grande ou pequena, Ele vê. Então, o que eu falo para vocês é: vão até Ele, entregue as pessoas que você ama, viva sabendo que um dia Deus vai falar com você e Ele vai te perguntar: e os dias que eu te dei? E os dons que eu te dei? E as pessoas que eu te dei? Como você viveu? Não é porque Ele não sabe, mas é justamente porque Ele nos dá a chance de falar. Hoje eu tô tendo a chance de falar isso para vocês. Amanhã não me pertence. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Mas eu sei no Deus que eu creio. E sei que um dia, pode ser que seja daqui 1000 anos, Ele vai voltar. E nesses 1000 anos eu não vou estar mais aqui. Você provavelmente não vai estar aqui. Os teus filhos, nem os filhos dos teus filhos. Mas a verdade é que a palavra é clara. Ele vai voltar. E Ele te ouve no mais simples até os mais grandes dos pedidos. Ele é um Deus presente na sua tribulação. E você não está sozinho. Você não está sozinha. E todo dia se alimente para que um dia que você precise dividir esse pão, você saiba que Ele é o único que vai saciar qualquer dor que a outra pessoa sinta. Então, ore. Eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Chore. Ele vê cada lágrima que cai do seu olho. Ele sabe as lutas, Ele sabe tudo. E Ele tá com você. Por mais que você não acredite nisso, Ele tá. E Ele sempre vai estar, mesmo que você não o enxergue, mesmo que você não o sinta, e mesmo que você não o ouça. Porque Deus, Ele é fiel e Ele não é baseado na nossa fidelidade com Ele, mas sim porque Ele é fiel. E Ele nunca, nunca foi contra a própria palavra dEle. Então eu falo para você, se Ele falou que vai estar com você, Ele vai. Se Ele falou que você é importante para Ele, você é. Se Ele falou que te ama com um amor tão profundo, é porque Ele ama. Porque Ele não mente, Ele não fala meias verdades. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é correto. E é um dos poucos atributos ainda que Deus deu,
E é uma das coisas que mais faz eu confiar nele. É porque ele não mente. Ele não fala coisas para agradar o seu coração. Ele fala as coisas que você precisa ouvir. Por isso que eu falei, a gente nunca volta da mesma maneira quando a gente está com ele. Então permaneça, confie, entregue. E não importa a luta que você esteja passando agora, você não está sozinho. Você não está sozinha.